parlamento italiano escolheu o novo presidente do país neste sábado. A eleição foi convocada depois da renúncia de Giorgio Napolitano, que deixou o cargo aos 89 anos. O jurista Sergio Mattarella foi eleito neste sábado pelo Parlamento da Itália como novo presidente da República. O político de 73 anos recebeu 665 votos, superando com folga os 505 necessários. A vitória de Mattarella, juiz da Corte Constitucional, foi garantida pelo Partido Democrático, a maior força política do país, que uniu forças e influência para impor o jurista como candidato. O novo presidente assumirá o cargo oficialmente na terça-feira durante uma cerimônia solene no parlamento. A eleição do jurista é considerada uma jogada política exemplar do premier Matteo Renzi. Ao mesmo tempo, mostra o declínio do magnata e ex-premier Silvio Berlusconi. Os votos em branco, recomendação aos parlamentares de seu partido Força Itália, chegaram a apenas 105, um número inferior ao de representantes da formação. Mattarella, conhecido por ser um católico praticante, recebeu um telegrama de felicitações do Papa Francisco. O 12º presidente da República Italiana foi eleito para um período de 7 anos e é a única pessoa com o direito de dissolver o parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas. Sergio Mattarella é o primeiro siciliano que chega ao lendário Palácio de Quirinale, sede da presidência. A intensificação dos combates no leste da Ucrânia provocou mais mortes nas últimas horas. O acordo de paz fracassou mais uma vez. Depois do fracasso neste fim de semana das negociações de cessar-fogo em Minsk, mais violência no leste ucraniano. Pelo menos 17 civis morreram, segundo informações de Kiev, enquanto o exército da Ucrânia afirmou que 13 soldados perderam a vida. Outros 20 ficaram feridos. As forças armadas ucranianas estão há dias em combate contra os separatistas que tentam ocupar a cidade de Debaltseve. A conquista daria acesso a um ponto ferroviário estratégico para conectar as repúblicas rebeldes de Donetsk e Lugansk. No sábado, as negociações em Minsk entre os separatistas pró-russos e Kiev para chegar a uma trégua foram encerradas sem um acordo. O conflito já causou 5.000 mortes desde abril. Segundo o governo da França, o presidente francês François Hollande, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, pediram um cessar-fogo imediato no leste do país. Aqui no Brasil, começa a vigorar hoje o aumento da tributação sobre combustíveis. Em São Paulo, o motorista já sente o aumento desde a semana passada. Em alguns estabelecimentos, o preço do litro da gasolina ultrapassou os R$ 3,00. O reajuste se deve ao aumento da PIS e da COFINS, que juntas passam a corresponder a 22 centavos para o litro da gasolina e 15 para o diesel. A alta das alíquotas de PIS e COFINS valerão até 1º de maio, quando será retomada a cobrança da CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. E a ANAC divulgou uma pesquisa de satisfação dos aeroportos brasileiros. A enquete foi feita antes das festas de fim de ano. Qual o serviço mais importante num aeroporto? Cada pessoa tem uma opinião. Na minha opinião, o mais importante é o check-in e o estacionamento. A estrutura do aeroporto, a comodidade do aeroporto, todo o conforto, principalmente na área interna. Bom tratamento das pessoas, com os passageiros, né? Tudo, os serviços são importantes, né? Para saber a avaliação dos usuários sobre esses e outros itens nos aeroportos, foram entrevistados quase 13.000 passageiros de voos domésticos e internacionais nos últimos 3 meses do ano passado. Ao todo, 48 itens foram avaliados, como tempo de espera no check-in, oferta de transporte público, restituição de bagagem e limpeza do ambiente. Foram pesquisados 15 aeroportos que respondem por cerca de 95% da movimentação de passageiros no país e a maioria foi bem avaliada. 8 deles, incluindo o Aeroporto Internacional de Brasília, receberam nota acima de 4, numa escala que vai de 1 a 5 pontos. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, foi o terminal mais bem avaliado do Brasil, com média 4,29. Depois de Viracopos, ficaram os terminais de Recife, Curitiba,
Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Salgado Filho, em Porto Alegre. A média geral de satisfação em todos os aeroportos chegou a 3,94. Para a Secretaria de Aviação Civil, a melhoria na percepção dos passageiros se deu por fatores como ampliação de investimentos e obras, avanços na gestão dos operadores e na governança, além do programa de concessões de aeroportos. O passageiro tem demonstrado, e a nossa pesquisa comprova isso, que além de nós termos, o governo ter conseguido nos últimos 10 anos reduzir o valor da passagem em 48%, ter praticamente triplicado o número de brasileiros que voam, ele mostra que ele está percebendo que o serviço que foi prestado a ele está melhorando. O mês de fevereiro começa cheio de compromissos para o Papa Francisco. Essa semana ele se dedica especialmente aos consagrados e às crianças. O Papa Francisco começa a semana presidindo uma missa na Basílica de São Pedro. Milhares de pessoas consagradas são esperadas para participar, já que a cerimônia vai marcar o Dia da Palavra da Vida Consagrada. Na quarta-feira, 2 reuniões importantes vão começar no Vaticano. O Conselho Pontifício para a Cultura vai realizar a sua Assembleia Plenária sobre Culturas da Mulher e o Conselho Pontifício para os Leigos vai discutir a pastoral nas grandes cidades. Como de costume, o Papa Francisco vai cumprimentar milhares de peregrinos na audiência geral semanal. Na quinta-feira, o Papa celebra a 4ª Conferência Internacional de Escolas. Ele é esperado para ter um encontro virtual com crianças deficientes. A Comissão do Vaticano para a Proteção de Menores vai se reunir pela primeira vez na sexta-feira. O cardeal norte-americano Sean O'Malley é o seu prefeito. No domingo, o Papa Francisco vai rezar o Ângelus com milhares de peregrinos na Praça São Pedro. Mais tarde, ele vai visitar uma paróquia nos arredores de Roma. E neste Dia Mundial da Vida Consagrada, o Vaticano divulgou números sobre a vida religiosa em todo o mundo. E eles mostram que a Igreja precisa de novas vocações. As pessoas consagradas têm um desafio muito claro hoje: cuidar do crescente número de membros idosos em suas ordens. Segundo o Escritório Central do Vaticano para a Estatística da Igreja, nos últimos 11 anos, o número de mulheres consagradas no mundo diminuiu em 90 mil. A morte é a principal causa para este declínio. Em comparação, o número de homens consagrados permanece o mesmo. Entre 2008 e 2013, cerca de 13 mil pessoas consagradas deixaram a sua congregação, 3 pessoas para cada 1.000. A ordem religiosa masculina, com a maioria dos membros, é a Companhia de Jesus, seguida pelos Salesianos de São Bosco e a Ordem dos Frades Menores. O Papa Francisco tem dedicado este ano à vida consagrada, para que os cristãos possam redescobrir o seu valor. Ele disse que é tempo de renovação e de mostrar ao mundo o poder da fraternidade. Que é possível viver insieme como fratelli nella diversità. A vida consagrada pode ajudar a Igreja e toda a sociedade, dando testemunho de fraternidade, dizendo que é possível viver juntos como irmãos na diversidade. Per carattere, età, formazione e sensibilità. Eppure si cerca di vivere da fratelli. Em 2 de fevereiro, ele preside a missa para o Dia Mundial da Vida Consagrada, diante de milhares de pessoas consagradas no Vaticano. Daqui a pouquinho, 13h, tem o Século XXI Esportes. Vamos ver então os principais assuntos do programa. Boa tarde, Beto Quinalha. Muito boa tarde para você também, Renata. Boa tarde, amigo de todo o Brasil. Isso mesmo, daqui a pouquinho, hein? Encontro marcado, 13h, a gente vai falar tudo o que rolou no mundo do esporte final de semana. Vamos começar falando de Australian Open. Deu o que era esperado. Primeiro do ranking masculino, Djokovic ganhou. Primeira do ranking feminino, Serena Williams também ganhou. Derrota da seleção brasileira no Sub-20, exatamente para a Argentina. Todos os estaduais. No Rio de Janeiro, boas vitórias do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. O Flamengo não ganhou. No Rio de Janeiro, isso, né? No Rio Grande do Sul, deu o Grêmio e não deu para o Inter. E em São Paulo, todos os grandes venceram. Destaque para a vitória do Corinthians, a primeira vitória do Corinthians, que se prepara pensando no Once Caldas na Libertadores da América. Em Minas também, deu Cruzeiro, deu Atlético, enfim. Tudo que rolou no final de semana, você acompanha a partir da 13h. Encontro marcado, Renata.
Encontro marcado, Beto. Até já, então, 1 da tarde, século 21 Esportes. E no próximo bloco você vai ver a comemoração dos 10 anos do Summer Beats, o maior festival cristão do Brasil. Até já. Em Goiânia, o tempo está parcialmente nublado e pode chover em áreas isoladas. A temperatura máxima fica nos 36 graus. Já em São Paulo, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 28 graus.